primeiros a conhecerem esse material. Talvez nem o professor da disciplina ainda tenha visto. Sim. Tá bem. Então, eu vou começar. Então, eu vou apresentar um ensaio acadêmico que foi proposto para uma disciplina, para um trabalho de disciplina. Vocês são os primeiros a conhecerem esse material. Talvez nem o professor da disciplina ainda tenha visto. Agradeço ao Engima pela oportunidade. E o título do artigo, então, é Isomorfismo como um processo institucional, oportunidade de difusão das políticas e medidas da gestão da diversidade, ou um alerta de sedimentação impeditiva à temática de inclusão. Então, eu sou a Mariana Vargas Braga da Silva, sou aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ué, passou? Passou para vocês também, né? Não sei se Sim, introdução, né? Tá na introdução. Então, trazendo um pouquinho da teoria institucional, né? Eu percebi que existe essa intenção, né, de formação de estruturas similares e que, a partir desses três mecanismos, né, do isomorfismo, normativo, mimético e coercitivo. E eles são importantes, então, para difundir, legitimar e institucionalizar práticas e harmonia das rotinas organizacionais. E a minha ideia era justamente relacionar com a gestão da diversidade, porque se estabelece cada vez mais estímulos e uma visibilidade, né, para que outras organizações, tanto num contexto brasileiro quanto global, assumirem ações, né, tanto nos últimos anos como para o futuro, né. Então, a proposta ela trata justamente dessa aproximação da teoria institucional a partir do isomorfismo com a gestão da diversidade. Então, como algumas perguntas para entender, né? Seria o isomorfismo um processo institucional oportuno à difusão das políticas e medidas de gestão da diversidade? Ou sua intenção de sedimentação seria um alerta sobre uma postura impeditiva à temática de inclusão de pessoas e respeito às diversidades em organizações que se caracterizam como habitualmente excludentes? É claro que não são questões simples e de respostas objetivas ou diretas, mas a tentativa é justamente fazer essas aproximações para ter alguns esclarecimentos. Então, com relação à institucionalização, né, tem sua construção a partir de uma tipificação, essencialmente ações que se tornam hábitos no comportamento dos indivíduos. A tipificação, então, ela vai trazer essa forma de compreender, desenvolver e compartilhar significados que vão estar implicados nesses comportamentos dos indivíduos e são postos em prática por um grupo de forma habitual. E aí também a questão da habitualização. E a teoria institucional parece ser imitativa, né, até esse momento, e depois disso, então, tem a etapa de tipificação e habitualização, há um processo de objetificação, né, nessa institucionalização. E a objetificação vai tratar de significados gerais que são compartilhados, significados atribuídos a esses comportamentos e necessários, então, para transpor essas ações que ultrapassam o limite de sua origem. Então, em razão disso, esta é uma etapa seguinte, né? E à medida que os atores, as organizações vão avançando nesses níveis, né, tendem a afirmar cada vez mais relações sociais fortes, né, e reafirmar padrões e harmonias. Então, nesse sentido que focam na difusão de forma imitativa e normativa. Então, após desenvolver esses significados e símbolos, né, existe uma etapa de sedimentação dessa institucionalização, que vai concretizar essa difusão normativa, né, vai propagar a questão normativa e vai tornar algo legitimado, quase perene nessa organização, e a organização, então, vai ter uma tendência à homogeneidade. Então, trazendo isso para o isomorfismo, né, então a gente tem o isomorfismo dividido em três mecanismos, que vai ser o mimético, normativo e coercitivo, e a partir desses mecanismos que serão feitas as aproximações. Então, olhando para o isomorfismo mimético, que é justamente compreender quais são as práticas, né, nesses momentos de incerteza que as organizações recorrem, né, e também, de alguma forma, podem estimular e pressionar que outras organizações adotem as mesmas posturas. Então, relacionando isso com a gestão da diversidade, né, as organizações elas desejam participar desses movimentos do mercado, ou por modismo também, e consultam e copiam algumas práticas, né? Então, tem a questão do benchmarking, que pode ter problemáticas relacionadas a isso, então, nesse processo de institucionalização, porque se forem ações simplesmente voltadas para a inserção de pessoas, pode-se perder o sentido de adotar essas medidas de diversidade, de inclusão, para propósito de cidadania, né, e expor-se ao risco de se reduzir a ações de marketing. Como benefício, também existem, o próprio benchmarking, ele vai trazer e vai reforçar esse isomorfismo mimético, vai dar essa visibilidade, notoriedade, destaque para algumas ações importantes para a gestão da diversidade, e também pode produzir, né, alguns resultados em termos de pioneirismo, né, e proposições de melhores práticas ao mercado. Com relação ainda a essa problemática de não ser apenas uma ação de marketing, né, muito difícil resumir tudo isso para trazer aqui para vocês, mas pensando, né, numa reflexão assim mais resumida,
justamente na experiência desse colaborador, né? Então, se essas ações forem simplesmente voltadas para a inserção de pessoas, a gente não vai ter essa preocupação com a experiência desse colaborador, e aí se apresenta a problemática também de apenas copiar medidas e ter a falta da legitimidade, né, dessas ações e da credibilidade também dessa organização. Então, claro, quando as organizações copiam práticas que também são voltadas a essa experiência, né, tem-se um olhar por ações mais éticas e responsáveis e complementares, então, essa inserção de pessoal, que pode facilitar a legitimação e perpetuar que essas práticas sejam honrosas, né, com os compromissos dessa organização. Então, o nível de aceitação social, ele também é importante para esse isomorfismo mimético e também vai atuar nessa forma como essa organização vai ser percebida, tanto dentro quanto fora dessa organização. E a sensibilização também aparece como um ponto importante sobre essas problemáticas. Continuando, né, nas questões das ações para não serem reduzidas, né, é importante que tenha essa sensibilização. A sensibilização vai contribuir principalmente para alguns estágios dessa institucionalização, então habitualização, objetificação e sedimentação, e vai trazer a questão ética como fundamental e alinhada. Então, se essas práticas não tiverem, né, medidas também de sensibilização, pode ser que seja apenas uma prática de inserção, e a organização pode não absorver esse talento, essa pessoa, e pode acabar expulsando, sendo exclusivo. Então, o isomorfismo mimético ele pode contribuir para a imagem, para o lucro, né? Tem várias formas que ele acaba sendo um estimulante, né? Tanto de benefícios financeiros, como também de medidas de inclusão, e pode ser legitimado, né, se essas ações complementares forem propostas. Então, o isomorfismo normativo, quando olhado relacionado à gestão da diversidade, percebe-se que esse ambiente profissional de negócio vai sugerir algumas transformações, né? Então, são práticas, né, desses profissionais que vão ser propostas em resposta ao mercado. Alguns dos exemplos que o próprio Dimaggio e o Fowler trazem é a questão do processo seletivo, mas também para a gestão da diversidade vem a questão do desenvolvimento dessas equipes, né? Então, de propor um perfil aderente. E claro que existe uma problemática nisso se a gente continuar nessa inércia, né, de procurar pelos mesmos perfis e com o nosso viés de similaridade, né, então a gente vai ter uma homogeneidade de perfil e comportamento, mas podem também existir benefícios se tiverem essa sensibilização, esse olhar para a gestão da diversidade. Essa rede de profissionais pode pressionar contrariamente essa uniformidade de perfil e também trabalhar em desenvolvimento e treinamento de pessoal em prol de respeito às individualidades e na não discriminação. Então, essa persuasão, né, a rendição para a adoção... Opa, não sei. Tá, então, com relação ao isomorfismo coercitivo, também tem origem de algumas pressões, no entanto, aqui não é mais dos profissionais, mas também pressões que podem ser formais ou informais exercidas entre organizações e que vão se relacionar, né, entre si por conta dessas expectativas de aceitação cultural. Essas pressões elas, vão configurar como uma coerção, então a persuasão para a rendição e adoção de novas práticas, e alguns exemplos que foram mencionados dentro dessas aproximações vêm as legislações, né, voltadas à inclusão, desde a Constituição, Lei Brasileira de Inclusão, Lei de Cotas, né, algumas ações afirmativas que são listadas, ODS, então, que vão trabalhar justamente nesse sentido. O que é o problema, né? Se a gente tiver apenas o olhar para a legislação, pode ser que a gente tenha o risco de ignorar algumas necessidades específicas, algumas dificuldades de aplicação prática, né? E não necessariamente a gente vai estar trabalhando com a inclusão. Claro que o ideal seria que todas as organizações cumprissem com todas essas leis, né? E esses compromissos é o mínimo que se espera dessas organizações, inclusive em termos de cidadania. Então, o mecanismo coercitivo ele pode demandar medidas, mas sozinho ele parece não surtir tanto efeito à inclusão. Então, algumas considerações finais do artigo, né? O isomorfismo, quando aproximado, ele parece fazer sentido da gestão da diversidade, justamente para a gente entender a potência que essa teoria institucional tem, né? E o quanto isso pode se corroborar para que essas práticas de diversidade sejam cada vez mais legitimadas, né? Compartilhadas. E de forma resumida, então, né, alguns pontos que foram propostos dentro dessa relação, como a questão dos comportamentos, os vieses, os interesses das organizações, as oportunidades e o engajamento com a temática de gestão da diversidade, né? E aí, em alguns aspectos, o isomorfismo pode ser impeditivo, em outras circunstâncias pode se eliminar, sim, essas práticas e podem torná-las ainda mais interessantes para o mercado, né? Dando maior visibilidade para o mercado. O artigo ele é incapaz, é claro, de exaurir essas aproximações, isso também é um próprio questão do ensaio, né?
e a tentativa era, de alguma forma, né, crítica, identificar esses indícios implicados nessas relações, sendo também uma alimentação. Então, aqui eu repito, né, o que eu acabei de falar, não sei se eu não estourei meu tempo, mas o isomorfismo mimético, então, vai ter tanto pontos positivos, né, que vai instigar cada vez mais a adotarem práticas de gestão de biodiversidade, como o benchmark, que eu falei anteriormente, né, na divulgação dessas práticas para negócios futuros. No entanto, não se trata somente de divulgar essas medidas, né, devem também ter uma institucionalização e legitimação dessas medidas, e aí exigem outras práticas, como práticas de sensibilização, e que trabalhem fortemente essa experiência desse colaborador. O isomorfismo normativo, então, vai atuar, né, através da difusão, mas pode ser igualmente limitadora, né? Então é importante que a gente atente ao viés de similaridade para contribuir na formação dessas equipes multidisciplinares, diversas e plurais, tanto no processo de seleção quanto no desenvolvimento pessoal. O isomorfismo coercitivo, então, como eu comentei anteriormente, embora a legislação não contemple e garanta alguns pontos, né, algumas interações e aceitações sociais, elas precisam de medidas complementares da gestão, né, da diversidade, para que possam, de fato, ocorrer. Então, por fim, né, a partir do que foi exposto, preciso de parcimônia para responder essas questões que eu coloquei, né? Alguns aprofundamentos também não estão muito claros, né, em termos de definição e de condução, e que deixam margem para algumas distorções sobre a compreensão e respectiva legitimação da temática de gestão da diversidade nas organizações. Então, sugere-se maiores investigações, né, e até uma proposição, de repente, de condução de práticas e discursos alinhados, para que a gente possa ter medidas aceitas e legitimadas. Então, obrigada. Acho que estourei meu tempo. Mariana, muito obrigado aí, tá? Fica calma, toma uma maguinha aí também, né? Obrigada. Que você correu aí, tá?